Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais uma live. E hoje eu vou estar recebendo aqui um convidado muito especial, certo? Que é o meu amigo, pastor Mark Anderson. Pastor Mark Anderson vai estar comigo aqui hoje, batendo um papo sobre liderança, Bom, pega papel, pega caneta aí. Pega papel, pega caneta. Eu vou repetir o que eu já disse aqui 1000 vezes. Aquilo que você não escreve, você não realiza. Aquilo que você não escreve, você não realiza. Por isso é muito importante que você escreva, tá? Escreva tudo. E vai convidando todo mundo, tá? Vai convidando todo mundo que você puder convidar aí, seu pastor, sua pastora. Vai convidando aí o pessoal da sua igreja, porque hoje o nosso bate-papo aqui vai ser muito interessante. Fala, meu amigo, como é que você tá? Eu tô bem, pastorzão. E o senhor, como é que tá? Tá tudo bem? Tudo em paz? Maravilha. Eu sempre digo que eu tô melhor do que eu mereço, viu? Melhor do que eu Eu mereço. também. Eu também tô bem melhor do que eu mereço. Deus é maravilhoso. Que bom, que bom. Bom, antes de o Mark Anderson começar a falar, Mark Anderson, ele é casado com a Susan, pai de 3 filhos, bacharel em teologia, pós-graduado em ciência da religião, escritor e conferencista, e hoje, pastor Mark Anderson é pastor de uma linda igreja, certo? É Family Church, é isso Isso, mesmo? family. Family Church, Isso. aí em Goiânia, Em Goiás. O Goiânia. nome é chique, hein? Chique. O nome é demais, é chique. Glória a que, Deus. que legal, que legal. Ô Marquinhos, nós estamos aqui fazendo uma semana de live Aham. e abordando esse tema tão importante que é liderança. Até porque a semana que vem, a partir da segunda-feira, dia 30, eu começo uma semana de treinamento para líderes de casais. Então, essa é a proposta destas lives para motivar as pessoas a participar desta semana de treinamento. E eu quero começar aqui o nosso bate-papo, primeiro te agradecendo por mais uma vez você aceitar o meu convite aí. O privilégio é meu, pastorzão. Obrigado. É uma honra ser discipulado pelo senhor, ter você como meu pastor e poder estar nessa live aqui, para mim é maravilhoso. A honra é minha. Que maravilha, que maravilha. Então, veja só, vamos começar. Como que você define liderança? Qual é a sua definição de liderança? A arte de influenciar pessoas para um propósito específico, um propósito comum. É você influenciar aquelas pessoas que estão debaixo da sua autoridade, você influenciar elas para que elas tenham um destino, um propósito, para chegar ou alcançar uma missão, alguma coisa nesse sentido. Então, para mim, liderança é a arte de influenciar pessoas com um propósito específico. Ótimo. Para chegar a algum lugar. É claro, tem muitas definições de liderança. A Nancy, acho que é Nancy Duzilek, esposa de pastor, ela diz que liderança é a arte de crescer com as pessoas, não é? O Douglas esteve aqui, ele também deu uma definição que liderança é você mover pessoas, não é? De um lado para o outro. Não sei quem foi que disse que liderança é essa capacidade de transformar visão em realidade. E talvez se nós perguntássemos para Jesus qual a definição que ele daria, provavelmente ele diria que liderança é servir aqueles que servem. Quando ele disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Mas todas essas definições, realmente liderança é essa capacidade de influenciar pessoas para que elas caminhem na mesma direção, em função de um objetivo, tal. Agora, na sua vivência, na sua experiência, o que é mais importante? O talento ou o caráter? Pastor, sem dúvida o caráter. Eu acredito que não tem nem como colocar na balança. O talento ele é importantíssimo. A gente não pode desconsiderar
o fato de que algumas pessoas têm aptidão para algumas coisas, né? Então, tanto o talento quanto os dons são relevantes, a gente precisa, inclusive, conhecê-los para poder até colocar as pessoas nos lugares certos. Mas o que sustenta, o que dá base, o alicerce para qualquer liderança, você pode ter certeza que é o caráter. O talento, ele pode me fazer crescer muito alto, mas sem o caráter, provavelmente eu vou desmoronar. A altitude da minha liderança é proporcional à profundidade do meu caráter. Eu gosto muito daquela ideia de quando você aprofunda o seu ministério, Deus alarga, né? Quando você aprofunda, Deus alarga. Tem pessoas muito mais preocupadas com a expansão, a publicidade, a divulgação, do que com a profundidade da base, né? Da fundação. E você concorda comigo que talvez esta seja a causa de tanto... Rapaz, eu estou assustado com tantos escândalos que vêm acontecendo dentro da igreja, principalmente se tratando de líderes, não é? É porque liderar é a arte de influenciar. E na nossa geração, a grande influência não vem pelo caráter, vem pelo talento. Talvez seja uma tendência por causa das redes sociais, por causa da exposição, da idolatria ao ego. Então eu acredito que o talento está tão em evidência. Então pessoas talentosas chamam tanto a atenção, elas são vibrantes, são alegres, elas atraem a nossa atenção. E elas acabam arrastando pessoas por aquilo que elas representam, por aquilo que elas têm de talento e de dons. E isso acaba fazendo com que a frustração venha quando o caráter é colocado à prova. Quando o caráter, a essência é colocada em evidência, isso acaba prejudicando. Acho que é por isso que tem tantos escândalos, né? A galera está construindo liderança, construindo ministérios, igrejas em cima de talentos, nomes e por aí vai. Isso é muito perigoso. E também eu acho que, além de o caráter não estar suportando o peso do talento, e foi exatamente o que aconteceu com Sansão, foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Era um cara com muita força, não é, muito talento e raso de caráter, né? Pobre de caráter. E é um problema sério. Mas aí, cara, eu queria chamar a atenção dos pastores e líderes que estão nos acompanhando agora para um fato. Eu sempre digo que Sansão foi um homem de Deus que escolheu andar sozinho. E aí tem uma frase que eu sempre uso, que sozinho, até o melhor que você tem te leva à loucura. Fala um pouquinho sobre pastores solitários, pastores em perigo. Em regra geral, o pastor é solitário. Em regra geral, ele anda sozinho. Ele tem dificuldade de ser gente para gente. Ele tem dificuldade de se tornar vulnerável, principalmente diante da sua comunidade, né? Porque as pessoas o veem como o homem de Deus, como o cara de Deus, o veem como um super-homem, né? Uma mulher maravilha. Então ele se esconde atrás disso. Eu dei uma aula agora sobre caráter, falando dos dons do Espírito e obras da carne, fruto do Espírito e obras da carne, agora na nossa igreja terça, e eu falava a questão de que Moisés sobe no monte e ele encontra com Deus, o rosto dele brilha tanto que ele põe um véu. E o texto diz que depois que o brilho já havia ido embora, ele permanece com o véu, porque ele não quer se tornar vulnerável, ele quer que as pessoas olhem para ele e acreditem que, apesar de ele não ter mais o brilho,
que as pessoas ainda acreditem que ele ainda é possuidor daquela glória ou que o brilho ainda está com ele. E a gente, se nós não vigiarmos, a gente incorre no mesmo erro, no mesmo perigo, de não nos tornar vulneráveis, pelo menos para um pastor, para um amigo, para um líder. E aí a gente começa a caminhar sozinho, a gente começa a se isolar, e tem muita gente que está ofuscada no brilho da própria glória. E aí nós vamos correr um risco seríssimo, porque é um amigo que afia o outro amigo. Melhor é serem dois, porque se um cai, o outro levanta. Sansão não tinha ninguém para dizer, cara, você está errado, você está se envolvendo com pessoas erradas, você está desonrando seus pais, você está tocando onde não deve, você está frequentando lugares que você não deveria frequentar. Mas ninguém tinha coragem de falar isso para ele. Ele era o Deus da nação, ele era o adorado da nação. Então ele, por caminhar sozinho, não se tornar vulnerável, acabou se tornando vulnerável para Jezabel e caiu nas mãos erradas. Outro dia, eu estava ministrando para os pastores e eu disse que nós temos que ter pelo menos 7 influências, né? Aí eu estava dizendo para eles, nós precisamos ter um Barnabé, certo? Que é o cara que acredita em nós, que aposta em nós e que nos leva aonde nós não iríamos se não fosse um Barnabé. Exatamente. Todos nós precisamos de um Timóteo, não é? Um Timóteo que é o herdeiro do nosso legado. Quem é que vai herdar o meu legado? A gente precisa de um herdeiro do legado. A gente precisa de um parceiro com o qual nós temos uma aliança de oração. E aí você vê que Paulo e Silas, lá em Filipos, eles saem à procura de um lugar para orar. E você percebe que eles estão orando juntos. Eles tinham como que uma aliança de oração, né? Uma parceria de oração. A gente precisa, sem dúvida alguma, de um Tomé. A gente precisa de um amigo que questiona, entendeu? Que ele é o nosso freio. Ele é o cara que ajuda você, no seu otimismo exagerado, evitar de fazer muitas vezes o que não deve. Todos nós, todos precisam de um Tomé, não é? Aquele cara que o pessimismo dele é o equilíbrio do meu otimismo. É o pé no chão. Exatamente, é o freio, né? É o freio, porque de repente você é um acelerador. Só o acelerador sem o freio você vai ter problema, entendeu? E agora nós também precisamos ter uma influência chamada Natan. É o cara que te fala o que você não gosta de ouvir, mas precisa. E talvez aqui mora o problema na maioria dos líderes, não é? Às vezes o cara alcança um nível de respeitabilidade que nem a mulher dele tem coragem de confrontá-lo. Porque ele, certo, se coloca num pedestal e se esconde atrás de uma barreira que faz de conta que eu sou super-homem e que eu sempre tenho razão e que a verdade sempre está comigo, que aí ele vai se tornando um Sansão, ele vai se tornando um Sansão. E não é por acaso que daqui a pouco estoura um escândalo, não é? Daqui a pouco você ouve falar de que esse cara está dormindo no colo de uma Dalila. Por quê? Porque ele nunca aceitou publicitar a sua vulnerabilidade. E aí eu chamo a atenção para o apóstolo Paulo. Para mim, Paulo foi o cristão mais maduro que a igreja conheceu. É só você ler as cartas de Paulo. Eu não lembro de outro cristão mais maduro do que Paulo, né? No entanto, quanto mais o tempo passava, mais vulnerável Paulo se mostrava, ao ponto de, no final, ele dizer, olha, Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E quando ele escreve sua carta aos Romanos, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, não é? O bem que eu quero, mas não consigo. Ele diz, olha, eu sou tão limitado, humano, vulnerável quanto vocês. Talvez a diferença
é que eu não abro mão da graça de Deus, que se aperfeiçoa junto com o poder na minha fraqueza. Eu acho que quanto mais vulnerável eu sou, principalmente diante até daqueles que querem que me ver como super-homem, mais eu me protejo, não é? Mais eu me guardo, mais eu caminho de forma prudente. Você não acha também? Jesus, ele tinha os 12, mas sempre chamava 3 para orar, né? Então ele vai entrar na casa de Jairo, ele leva 3, ele vai entrar aí na transfiguração, é 3. E é interessante que no Getsemane, os 12 estão lá, mas os 3 estão perto. Jesus vem até eles e diz assim: a minha alma está angustiada. Exatamente. Até a morte. Pastor Josué, isso é muito forte para Jesus falar isso. Exatamente. É o extremo, talvez seja o sentimento mais extremo que Jesus teve. E aí ele foi capaz de verbalizar, não só sentiu, porque ele suou gotas de sangue, ele vem de um processo de uma dor assim imensa, que talvez nenhum ser humano sentiu, e ele tem necessidade de verbalizar para os 3 mais perto. Ele, gente, acorda, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu, Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, a minha alma está angustiada. Então, ele se tornou vulnerável, não só em palavras, mas ao morrer na cruz seminu. A morrer na cruz seminu, ele declarando sua vulnerabilidade. Eu sou esse aqui que vocês estão vendo, carne. Me fiz pecado e eu estou aqui, me fiz pecado e hoje eu me entrego à morte. Essa atitude de Cristo. Acho que a gente precisava aprender com isso, né? O lavar os pés, o confessar o coração. Eu estava com um amigo em uma das cidades do Mato Grosso, né? E ele me contou um fato que eu achei assim lindo, a atitude dele. Ele disse que um dia ele estava indo para a igreja com a esposa e ele pregaria na igreja. Ele é pastor de uma igreja grande, muito bonita. E ele disse que ele estava indo para o culto, preparado para pregar. Só que no caminho de casa para a igreja, eles tiveram uma discussão. Ele e a esposa tiveram uma discussão. Quando eles chegaram na porta da igreja, a esposa olhou bem para ele assim e falou assim: você vai pregar? Quando é que você vai entregar a noiva de volta para o noivo e me assumir novamente como esposa? Isso foi tão forte para ele que ele falou: espera um pouquinho aqui. Ele foi para o pastor, falou: pastor, prega no meu... O co-pastor dele falou: prega no meu lugar, porque hoje eu não vou ficar no culto, que eu tenho que resolver um problema de um casal aí. Tem que resolver um problema de um casal. Ele voltou para casa para ter uma longa conversa com a esposa, a fim de reparar o que precisava ser reparado, para depois, então, pregar com autoridade. Certo? E isso ele conta, assim, publicamente. Por quê? É assim que o pastor se protege de uma queda. É assim que o pastor, certo, recebe a ajuda da esposa, de mentores e de conselheiros. Então, principalmente, quem vai liderar casais, quem vai liderar famílias, quem vai trabalhar no departamento de família da igreja, precisa tomar muito cuidado, porque, às vezes, pelo fato de você estar na frente de um ministério focado em casais e família, você acha que você não pode ter uma crise conjugal. Você não pode passar por uma crise existencial. Você não pode passar por momentos de abatimento, de desânimo, de frustração. Pelo contrário, é interessante, o que eu percebo? Eu me lembro que eu estava ministrando nos Estados Unidos para um grupo grande de pastores e no meio, não é, da ministração, eu contei um problema meu, uma falha minha, uma vulnerabilidade minha.
no meio da ministração e tal. Depois, um dos pastores me encontrou e disse assim: Josué, até ali, eu não tinha assim ainda disposto o meu coração para ser ministrado por você. Mas depois que você falou sobre a sua vulnerabilidade, a sua humanidade, eu disse: espera aí, deixa eu ouvir com mais atenção esse rapaz. A partir dali, Deus te usou para ministrar muito na minha vida. Veja como você se conecta e as pessoas se identificam com você quando você mostra para elas que você é ser humano, que você não é uma obra acabada, e como Jesus, você também pode se angustiar na alma até a morte. Não é verdade? Como o próprio Paulo, certo? Como o próprio Isaías: miserável homem que sou, quem me livra... desculpe, Isaías: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram. Então, veja só que esses homens não perderam crédito, não perderam autoridade, muito pelo contrário. Então, fica aqui uma dica a você que vai trabalhar com casais, a você que vai pastorear o ministério, casais na sua igreja, a você que vai trabalhar em qualquer outro grupo na igreja: não tenha medo de revelar a sua vulnerabilidade. Lembre-se que lá no capítulo 10 do Evangelho segundo João, Jesus disse assim: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. E é muito importante quando a gente se deixa conhecer, para que as pessoas vejam que nós não somos semideus, nós não somos super-homens e nós não somos anjos em estado de glória. Nós estamos também em processo de cura, de libertação, de restauração e cheio de coisas a serem tratadas. Talvez a gente esteja no nível de maturidade um pouco melhor do que os outros, mas nós também estamos ainda em processo de construção. Mas eu queria conversar com você sobre um outro assunto também, que eu acho que é uma necessidade. Uma das reclamações de muitos liderados é exatamente essa. A impressão que eu tenho é que o meu pastor é bipolar. A impressão que eu tenho é que o meu pastor, ele não consegue ser estável emocionalmente. Qual é a importância da maestria emocional, equilíbrio emocional, inteligência emocional para o líder? Pastor Josué, a carga emocional e espiritual, né, que o líder carrega, ela é muito forte. Na verdade, ele vai absorvendo os problemas das pessoas, os problemas da gestão, da administração, são muitas coisas que vão pressionando o líder, e ele acaba adoecendo emocionalmente. Então, se não houver uma gestão de uma inteligência emocional, eu acredito que os líderes que passam por esse processo devem procurar até uma ajuda psicológica, uma terapia, um discipulador que seja inteligente, coerente, para poder ajudar a organizar a mente, a organizar as emoções, porque para surtar é daqui para ali. O índice de suicídio entre pastores é muito grande, né? Entre líderes, o índice de suicídio, aumentou também a questão até da própria violência doméstica, divórcios e outras coisas mais. Porque o cara vai guardando, não sabe gerir, não sabe administrar, e aquilo, a gente volta àquilo que nós falamos, né? A questão de ser um semideus, é um Jesus Júnior. Ele não se vê como homem, não coloca para fora. Eu costumo dizer que o líder, ele não tem que ser perfeito, ele tem que ser transparente. Uhum. Ele precisa ser transparente e coerente, né? Como Paulo diz a Timóteo, ele é o exemplo dos fiéis. Não é o exemplo de perfeição, mas de transparência. A questão da inteligência emocional, o que eu percebo é que tem muito líder que talvez tenha muito talento, até mesmo muito caráter, mas não está conseguindo gerir as próprias emoções. E aí ele toma atitudes emocionalmente, talvez frustrado ou magoado, aí ele fere mais pessoas, não sabe controlar finanças porque toma atitudes financeiras de maneira emocionalmente, não racionalmente falando, e acaba se frustrando.
esse preparo do líder na sua inteligência emocional, que eu acho que pode ser buscada com a boa leitura e procurando bons cursos, procurando mentores e conselheiros sábios para poder direcionar. Isso é fundamental para o sucesso de qualquer liderança. Até porque é muito difícil você trabalhar com alguém, primeiro, pavio curto, que explode com uma certa facilidade, certo? Você, na verdade, você não sabe a hora que ele vai explodir, mas ele vai explodir, ele explode. Então, líder, pavio curto, tem problema de inteligência emocional, falta inteligência emocional. Ou então, um líder que você nunca sabe como é que ele vai estar, entendeu? Ele não tem uma estabilidade emocional. Um dia ele está rindo com todo mundo, contando graça, mas no outro dia ele está amargo, mal-humorado, azedo. No outro dia ele explode, entendeu? Ele chuta o pau da barraca, chama a atenção dos liderados na frente de todo mundo. E esse desequilíbrio, não é? Essa bipolaridade traz uma instabilidade no grupo, não é? E aí a liderança não é por inspiração, a liderança é por medo, não é? Por pressão, e é quase que opressão. Ontem eu dei uma mentoria para, acho que quase 100 pastores do Zoom, né? A mentoria do PDP, e eu falei sobre inteligência emocional. Eu dei uma aula sobre inteligência emocional. Falei sobre os pilares da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, é o autocontrole, a empatia, inteligência social, automotivação. Cara, eu percebi que os pastores ficaram, meu Deus, tipo, tô mal, hein? Tô mal. Então, é importante que o líder entenda que ele não pode ser reativo. Não é? O líder não pode ser reativo. O líder tem que ser proativo. Não é? Ele tem que ser resiliente. Eu costumo dizer que o líder, ele engole sapo e cospe pérolas, entendeu? O líder, ele tem que ter uma mente expandida, uma pele de rinoceronte e um coração mole, entendeu? Um coração mole. Porque um líder hipersensível, que se ofende com qualquer coisa, ele não está maduro o suficiente para exercer a liderança. E talvez aqui more o grande problema do insucesso de alguns pastores que não conseguem. Eu me lembro que eu estava numa igreja e, de repente, era uma festa. De repente, um profeta levantou lá e o profeta ele era um deficiente visual. Né? E o cara levantou no meio da multidão e começou a profetizar. Né? A profetizar. O pastor presidente ficou nervoso com aquela situação, ficou irritado, mas o profeta não estava falando nada que comprometeria, estava entregando uma mensagem lá para a igreja. Né? Ele chamou o filho dele, presbítero, mandou o presbítero ir lá no meio da igreja e fazer o profeta sentar assim à força. Cara, sabe o que aconteceu? Na outra semana, a igreja não aceitou mais o pastor na igreja. Meu Deus. A convenção teve que tirar o cara da igreja. A convenção teve que tirar o cara. Porque o irmão lá deficiente era piedoso, era sério, era um homem de Deus que a igreja conhecia e respeitava. E o pastor, por falta de inteligência emocional, não soube lidar com aquela situação na hora do culto e simplesmente foi obrigado a sair da igreja porque ele criou uma situação insustentável. Então, eu quero aconselhar os líderes que aqui estão, ouvir mais sobre inteligência emocional, aprender mais sobre inteligência emocional, estudar mais sobre inteligência emocional. Porque, para mim, olha, quando Jesus disse assim, olha, vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, olha só, manso e humilde de coração, entendeu?
E é interessante, quando você vai estudar no original a palavra mansidão, a ideia é adestrar, é tomar um potro, é força sob controle. Porque um fogo sob controle na cozinha, ele é indispensável, mas fora de controle, ele destrói floresta, ele explode poço de gasolina. Então é o que você falou, às vezes o líder, ele tem muito caráter, ele tem um talento extraordinário, só que ele é estúpido, grosso, pavio curto, instável emocionalmente, e aí ele não entende por que não há engajamento, por que as pessoas não abraçam a sua causa, né? Esses dias eu estava lendo mais uma vez a questão do fruto do Espírito, lá em Gálatas, e a última virtude do fruto é o domínio próprio. Aí tem uma versão que diz assim, temperança. Isso. E aí eu achei legal um cara explicando que, na cabeça, para ele, né, na concepção dele, que temperança vem de tempero, é o tempero do temperamento, né? É o tempero, a temperança é o tempero do temperamento. Porque o cara que é colérico não vai deixar de ser, o cara que é melancólico não vai deixar de ser. E agora, o que me pasma são líderes, em pleno século XXI, não conhecem o próprio temperamento e não conhecem o temperamento dos liderados. E trata todo mundo de igual forma, como se todos reagissem da mesma maneira. Até posicionando pessoas em lugares de liderança, em lugares errados. Tem talento, mas às vezes a pessoa está no lugar errado, porque o temperamento dela não facilita para que ela tenha uma disposição de estar servindo naquela área e tal. Então, eu acho que uma das características de um líder que tem inteligência emocional é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo. Conhecer o seu temperamento, a maneira como você reage em cada situação. Isso te ajuda muito a ter o tempero, a temperança, o tempero do temperamento. Exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta, e essa é uma pergunta polêmica e difícil, não é? Um pastor divorciado, ele tem autoridade para exercer governo na igreja? Eu não digo ajudar, auxiliar, governo. Mas antes de você responder, deixa eu informar a todos aqui, ó. Terça-feira que vem, eu vou estar sorteando essa Bíblia aqui do Hernandes Dias Lopes, ó. Essa Bíblia aqui, Sermões, Estudos e Reflexões, de Hernandes Dias Lopes. Para mim, o Hernandes Dias Lopes é o maior pregador expositivo que eu conheço, né? E ele já comentou quase toda a Bíblia naqueles livros dele. Mas aqui, ó, nessa Bíblia, gente, é uma Bíblia que todo pregador, todo crente que ama a palavra de Deus tem que ter. E eu vou sortear essa Bíblia terça-feira. Como participar? É fácil. Eu coloquei no feed uma fotografia minha apontando para a Bíblia. Tá aqui, ó. Ó. Você vai lá no feed, aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó. Você vai colocar embaixo, você vai marcar uma pessoa que você entende que deve participar da semana de treinamento para líder de casais. Você vai marcar uma pessoa que você entende que deve participar da semana de treinamento para líderes de casais. Quando você quando você marcar, coloca lá arroba e o Instagram da pessoa, claro, não é? Mas você pode marcar várias pessoas. Pastor, eu quero que o meu pastor participe, marca ele. Eu quero que o presbítero participe, marca ele. Eu quero que o líder do pequeno grupo da nossa igreja participe, marca ele. Quanto mais você marcar, mais possibilidade de ser sorteado você tem. Então eu gostaria que você, no final da live, fosse lá, certo? Nessa imagem aqui, ó. Nessa imagem aqui, tá? E marcasse lá e você vai estar participando. E se você não se inscreveu ainda para a semana de treinamento para líder de casais, você deve se inscrever. O link está na bio, 100% gratuito, 100% online. E aí, Mark, um pastor divorciado pode exercer governo na igreja?
O senhor me apertou agora, hein? Não, mas até que eu não acho polêmico, não. Assim, na minha concepção, cada caso é um caso. Eu acredito que se essa pessoa ela teve algum problema no passado e não conhecia a Cristo, não fazia parte do corpo de Cristo, e agora, depois que ela teve esse problema, agora se ela está no corpo e chegou a ser pastor, eu não tenho muito receio com relação a isso. A minha única ressalva é com a pessoa que conhece a Cristo e que já está no ministério, já está desenvolvendo um projeto, e essa pessoa não deu certo no relacionamento, conhecendo Cristo, conhecendo o Evangelho, conhecendo os princípios, e agora ela vai estar em outro relacionamento. Então, eu não sou Deus para julgar, mas eu particularmente acredito que essa pessoa não tem autoridade de governo. Exatamente. A Bíblia diz que se você não governa bem sua própria casa, então você também não governe as coisas ou a casa de Deus. Esse é o princípio bíblico. E é uma questão do exemplo, né? A comunidade se espelha naquele que está no governo. Então, o levita não socorre o ferido, passa de largo, porque a Bíblia diz que o sacerdote o fez. Então, se o líder que está à minha frente não faz, eu também não faço. Se ele faz, eu também vou fazer. Seja o exemplo dos fiéis. Paulo disse, sede meus imitadores. Então, esse é o meu ponto de vista. E meu ponto de vista, eu acredito que governo partindo desse pressuposto aí, não. Eu cheguei numa igreja uma vez, e aí o pastor disse, minha esposa cometeu uma falha, um erro, que eu não consigo perdoá-la. Eu abri mão do meu casamento. Aí, outro dia eu disse para alguém o seguinte, sabe qual é o momento mais desafiador na vida de um pastor? Quando Deus chega para ele e diz assim, chegou a hora de você viver tudo o que você pregou até hoje. Para mim, esse é o momento mais desafiador para a vida de um pastor, né? Foi quando a minha esposa descobriu que tinha um câncer. Aí o Espírito Santo fala, você não pregou a vida toda que Deus cura? Ou se ele não curar, ele está no controle de todas as coisas? Então vive o que você pregou. A pergunta que eu fiz já para vários que, mas eu não consigo perdoar, ou até perdoo, mas eu não fico. Engraçado, a mensagem que você prega serve para todo mundo, só não serve para você. A palavra que você ministra serve para todo mundo, só não serve para você. Então, esse para mim, esse é a grande questão. E eu penso como você também, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu também penso assim, se o pastor se separou por incompatibilidade de gênero, a gente não se entendia, a gente nunca se entendeu, aí casa com a secretária, aí casa com uma irmã da igreja e quer continuar exercendo uma função de governo, aí eu acho que é banalização geral. Eu achei lindo. Eu penso que foi o Douglas que reuniu o presbitério dele e eles fecharam um acordo. Se algum de nós se divorciar, nunca mais na nossa igreja será pastor, não é? Exercendo o governo, nunca mais. Eles fecharam, assinaram um documento, se algum de nós, certo, se divorciar, então nós estamos aqui fechando um acordo que não exercerá mais governo na nossa igreja. Eu acho isso sério, eu acho isso importante. Cada caso é um caso, mas o que eu estou vendo, eu já vi cada situação aqui, sinceramente, é banalização geral do evangelho, da palavra, é banalizar o casamento,
é não levar a sério princípios e valores, entendeu? Não levar a sério princípios e valores. Eu penso como você também. Uma outra questão que eu penso que é muito importante a gente conversar aqui é por que muitos líderes que poderiam estar muito melhor assim na sua liderança, a liderança poderia ter crescido muito mais, mas não cresce. O que você julga? Existem vários fatores. Eu acredito que pode ser uma questão de atualização. Hoje eu percebo que muitos líderes não conseguem contextualizar a linguagem. O mundo mudou, a pandemia ensinou isso para nós, né? Que mudou a maneira de você comunicar, a linguagem, a maneira de você ter acesso às pessoas. Então, e alguns líderes acredito que podem ter parado no tempo nesse aspecto, de que não conseguiram contextualizar, não é a mensagem, mas a linguagem, a forma de entregá-la. Então, uma delas é a rede social. Muitas igrejas, até a pandemia agora, ainda insistiam em não serem online, não terem rede social. É desnecessário, é banal, isso é ridículo, que não tem nada a ver e tal. Então, assim, chegaram tarde. E ficam reclamando de quem já está na frente, de quem foi, de quem cresceu, de quem gerou engajamento, quem conseguiu resolver. Então, eu acredito que um dos fatores hoje primordial é a questão da entrega da mensagem, a linguagem, a maneira como você faz. Às vezes não consegue conectar com esta nova geração. Não consegue conectar. Não é que a mensagem está errada, a mensagem é maravilhosa. Eu amo a maneira como Jesus fazia e me ensina. João 3, ele fala com Nicodemos. Nicodemos é teólogo, Jesus sobe o nível e diz para Nicodemos assim: você não sabia disso, cara? Pô, você é mestre, mano, não tá sabendo? E aí Jesus sobe o nível, o assunto é água, você tem que nascer da água, o assunto é água, mas no nível teológico. No capítulo 4, Jesus encontra a mulher samaritana. E aí o assunto também é água. Ela tentou falar de teologia. O senhor é mestre, como é que adora aqui? É Jerezinha, no monte? É Jerusalém? O senhor podia dar aula de teologia. Jesus disse assim: vai chamar seu marido. Porque por mais que ela tentou subir ao nível dele para falar de teologia, ele desce, prega a mensagem, mas fala na linguagem dela, conecta ao coração e à necessidade dela. Então, a mensagem é a mesma, a essência é a mesma, mas a linguagem, eu amo isso em Jesus. Então, com os fariseus ele fala de um jeito, chama os apóstolos e fala de outro, e isso é maravilhoso. Acho que um líder hoje, que ele percebe que se até aqui tudo que ele fez deu certo, se agora não está dando, pode ser uma falta de conexão com a próxima geração. O que eu tenho percebido, principalmente aqui na nossa região, é que as igrejas mais históricas, as igrejas mais antigas, a maioria delas, depois da pandemia, as pessoas não voltaram para os cultos. E o grande problema hoje, né, Mac, é que a concorrência é muito grande, não é? E antigamente o pessoal não tinha o acesso que tem hoje. Por exemplo, num domingo pela manhã, você vai no YouTube, você escolhe qual é o tipo de mensagem que você quer ouvir, qual é o louvor mais interessante que você quer escutar. Exatamente. Tá, então, hoje o pastor, o líder, que não se atualizar, não crescer na qualidade da transmissão e também do conteúdo, ele vai ter problema. Entendeu? Ele vai ter problema. Porque enquanto você não conhece, enquanto você não sabe, enquanto você não tem referência, você consegue, entendeu, ser iludido e às vezes até enganado. Mas daqui a pouco você começa a espera aí, existe uma outra forma mais interessante, existe um conteúdo mais nutritivo. Eu acho que eu estou perdendo meu tempo. É que aí você tem acesso
há um menu com várias opções no cardápio, com várias opções. E quando você chega no local onde você sempre esteve, você fica chocado, porque não tem nada a ver com o resto do Brasil, com o resto Exatamente. do mundo. Mas o cara fala, o que está acontecendo? Cadê a palavra? Cadê a mensagem? Cadê o conteúdo e tal? Essa é uma triste realidade do que está acontecendo hoje na nossa nação. Então, a concorrência é muito grande, né? E hoje, as pessoas antigamente batiam no peito e falavam, eu sou da igreja tal. Então, hoje já não tem isso mais, assim como era antigamente, né? Hoje, os jovens e adolescentes, eles querem ter um lugar que seja relevante para eles, que tenha um conteúdo, que tenha uma mensagem. Tem gente que acha, não, a galera só quer auê, só quer bagunça. Não. Eles estão à procura de conteúdo. O Douglas Gonçalves é um exemplo disso. Então, se as conferências dele e os caras que ele traz, o nível de palavra que os caras entregam e a quantidade de jovens buscando, então você percebe que é o contrário do que a estrutura rígida vinha dizendo, né? Ah, jovem não quer nada. Ah, tem que trazer o mundo para a igreja. Não, é palavra. Eles só querem palavra numa linguagem que seja acessível, entendida, e uma linguagem que tenha a ver com o contexto, né, do que eles estão vivendo hoje. Então, muita gente, muito líder não cresce. Pastor, olha, interessante que eu estou indo agora, indo em alguns lugares que eu não tinha ido ainda, principalmente, depois, eu preguei agora no Congresso Nacional de Casais. Então, há uma visibilidade. Eu comecei a receber muitos convites e tal. Então, pasme, dezenas de igrejas, não têm um ministério para casais. Não tem um ministério para casais. Eu fui em alguns eventos agora recentemente, eu cheguei lá, estava assim, primeiro encontro de casais. Falei, meu Deus, onde é que esse povo estava? Primeiro encontro de casais. E aí, as canções que eles cantaram não tem nada de família, nada de casais. Cantaram as coisas que eles cantam no culto mesmo. E aí chamou o irmão lá para dar uma palavra, o outro deu um testemunho e aí passou para mim. E aí eu preguei uma palavra sobre família, falando sobre a questão mais espiritual, milagre na família. Eu não falei para casais, porque nem eles estavam preparados para isso. E existe muito disso no Brasil ainda. E aí o cara ainda se questiona, né? Por que não cresce? Por que não dá certo e tal? Parece que tá fechado, não conseguiu abrir a mente e olhar em volta e ver quantas coisas maravilhosas já estão acontecendo. Não, e hoje, sem dúvida alguma, o pastor que parar no tempo e não se abrir para o novo que Deus está fazendo, vai morrer. Por exemplo, esses dias eu estive lá no Encontro Nacional de Casais, um casal chegou para mim e falou, pastor, não tem como mais ficar na nossa igreja. A gente chegou aqui, ó, eu preciso crescer, eu preciso crescer, eu preciso de algo mais, eu preciso... o que estão servindo lá, tipo assim, é papinha para beber. E a gente quer algo mais denso, entendeu? A gente quer avançar, quer crescer, mas o nosso pastor, ele, pelo que eu entendi, ele é um conformado. Não tá bom, para que mexer com isso? Enquanto as coisas estão assim, numa velocidade que a gente que é antenado não consegue acompanhar. Imagina quem está lá, parece que está dentro de uma bolha, parece que ele está assim, completamente alheio ao que está acontecendo no planeta, o que Deus está fazendo, entendeu? Eu disse ontem aí, conversando com o pastor Igor ontem, que a gente vê uma grande diferença entre os pastores que saem para conhecer novas estruturas e aprender e trazer algo que pode agregar valor, e aqueles que não saem, porque eles acham tudo, não, para quê? Desnecessário, colocar dinheiro nisso, para quê? Quando, na verdade, isso é crescimento, isso é avanço, isso é desenvolvimento, isso é ser inteligente nesse tempo que exige realmente
atualização ministerial, eclesiástica, organizacional e tudo mais. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para a gente ir fechando aqui, mas antes, se você não se inscreveu ainda para a semana de treinamento para líderes de casais, se inscreva. O link está na bio e é 100% online, 100% gratuito. Eu vou entregar um conteúdo que você vai poder aplicar em qualquer trabalho de liderança que você está fazendo na sua igreja. Não é só especificamente casais. Você pode, os princípios, os conceitos, as ferramentas, você pode usar em qualquer área que você lidera. Mas semana de treinamento para líderes de casais, começa dia 30 e você não pode perder. Vai ser uma semana intensa, onde nós só vamos falar sobre isso, entregando um conteúdo muito rico. E se você quer concorrer a essa Bíblia, você precisa, então, depois da live, ir lá e participar, marcando lá uma pessoa que você entende que deve participar desta semana e você concorre. Marque, é o seguinte, se você... Suponhamos que eu fosse um líder de casais que estivesse começando agora o meu ministério na nossa igreja. Dá 3 conselhos aí para um líder que está começando nesse trabalho com casais de família. Eu acredito que, primeiro, é a questão do preparo, procurar se atualizar, contextualizar e se preparar bem. Pior do que você não ter uma oportunidade é receber ela e não estar preparado. Exatamente. Então, as pessoas hoje, elas têm muito mais informações, muito mais conteúdo do que a gente imagina. Então, eu acredito que você assumir uma posição, você não precisa ser perfeito e nem o melhor dos melhores, mas a questão do preparo. Atualizar, leitura, um bom material, um bom curso, para mim isso é essencial. Segundo, ter em mente que Deus pode nos ferir na área que Ele está nos usando, que é aquilo que nós falamos que pode acontecer ao líder, né? Acontecia no Antigo Testamento. Então Deus quer que o povo chora, Jeremias se levanta como chorão, Isaías é o cara que anda nu e estressado. Então Deus faz com o profeta aquilo que Ele quer fazer com o povo. Isso pode acontecer. Se preparar para não andar sozinho, se tornar vulnerável diante de alguém, ser discipulado, porque nesse processo aí a gente pode se perder. E procurar servir a sua liderança local da melhor maneira possível. Eu acredito que um serviço na igreja local, debaixo de uma autoridade, honrando o seu líder na visão e na missão que ele tem, isso vai gerar muitos frutos. O próprio Deus vai contribuir para que esse trabalho prospere. Então esses seriam os meus conselhos aí para um líder que deseja, né, trabalhar com casais. São os primeiros passos aí para ele começar esse projeto de casais na igreja. E na questão do segundo item que eu falei, que é a questão que de vez em quando Deus pode, a gente ficar atento que Deus pode estar nos tratando na área que Ele vai nos usar, cuidar do próprio relacionamento. Cuidar nesse aspecto aí de que se vamos passar por isso, a gente precisa estar de olhos abertos, porque de repente pode se tornar uma tragédia. Conheço líderes que se dispuseram a liderar para casais e no compartilhamento as vulnerabilidades apareceram e ele acabou se envolvendo com pessoas do grupo porque encontrou ali uma brecha e acabou destruindo não só o grupo, como a liderança dele e outras coisas mais. Então, ficar atento, porque quem lida com casais pode se preparar, porque o inferno fica furioso para poder te derrubar. Mas o Senhor é contigo, siga em frente, lidere com excelência, Deus vai te honrar. E começar, né? Tem pessoas que, eu vou repetir o que eu estou dizendo essa semana toda, tem pessoas que acham que para começar precisa ter curso de teologia, precisa ter vários cursos de casais. Eu penso que você tem que começar com o que você tem, não é verdade? Oi, é isso aí, pastor. Começar com o que tem. Na verdade, por exemplo, lá na nossa igreja, nós estamos dispondo de um material
Então, o cara vai pegar esse material e ele vai estudar esse material, vai aplicar esse material e, com o passar do tempo, ele vai desenvolvendo as suas habilidades e outras coisas ele vai acrescentando. Só tem um jeito de aprender a fazer e é fazendo. É fazendo, é isso aí. Mark, foi uma alegria, cara, estar com você. Deus abençoe, dá um abração na Suzy e nas crianças aí. Foi muito Obrigado, bom meu pastor. com você mais uma vez. Obrigado. Beijo no coração. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.